Olá, meu nome é Amanda Canhassi, eu sou consultora clínica da HTM Eletrônica, uma empresa brasileira reconhecida pela inovação e qualidade no desenvolvimento de equipamentos eletromédicos com tecnologia 100% nacional. O Sonic Physiomax integra a linha HTM Physio, criada para atender as necessidades do fisioterapeuta com segurança, tecnologia e eficiência. Neste vídeo, você vai conhecer o Sonic Physiomax e, ao longo do treinamento, entender os fundamentos do ultrassom terapêutico, as correntes disponíveis, suas indicações clínicas e o passo a passo para uma aplicação segura e eficaz, visando melhores resultados para o seu paciente. O Sonic Physiomax é um equipamento compacto de ultrassom terapêutico integrante da família de ultrassons da linha HTM Physio, destinado à área da fisioterapia com modos contínuo e pulsado, projetado para uma operação prática e objetiva, além de controle digital que proporciona maior agilidade, precisão e facilidade na configuração dos parâmetros de aplicação. Atualmente, a linha é apresentada em duas versões, Sonic Physio e Sonic Physiomax. A versão Max diferencia-se por oferecer, além do ultrassom terapêutico, nas frequências de 1 e 3 MHz, um sistema completo de correntes excitomotoras e polarizadas, possibilitando a realização de tratamentos individuais ou associados ao ultrassom, ampliando as possibilidades terapêuticas na prática clínica. Além disso, possui como opcional aplicador com era de 3 cm², ideal para pequenas áreas. Possui alta potência de saída, mantendo a portabilidade. Possui programação inteligente do cálculo do tempo de aplicação na frequência de 1 e 3 MHz. Possui protocolos pré-programados, apresenta exclusiva tecnologia Smart ID no Sonic Physiomax. O Sonic Physiomax trabalha com dois tipos de aplicadores, um aplicador de 21 watts, com era de 7 cm², e outro opcional de 9 watts, com era de 3 cm², ideal para aplicações em áreas menores. Exclusivo suporte para aplicação de ultrassom estacionário, que já acompanha o equipamento. Equipamento desenvolvido com a mais alta tecnologia, sendo seus controles realizados por um microcontrolador de última geração. Trabalha em modo contínuo e pulsado, com programação definida para até 70 combinações diferentes no modo pulsado. Possui temporizador que desabilita a dose após o tempo definido, capaz de fornecer correntes de até 150 mA nos canais de saída simultaneamente, o que permite estimulação em grandes áreas. Indicações: analgesia, fortalecimento muscular, permeação cutânea de ativos, reabilitação, reparo tecidual, retenção hídrica. Agora, você vai aprender como fazer a instalação do seu equipamento Sonic Physiomax. Para isso, você deve conectar o cabo de força na parte posterior do seu equipamento, então nessa parte traseira. Lembrando que o seu equipamento é bivolt, tanto 110 quanto 220. Depois disso, você vai utilizar esse botão para ligar o seu equipamento. Então agora, para conectar os acessórios, eu vou pegar então o ultrassom. Esse aqui é o de 21 watts, né, com a era maior. E a conexão do ultrassom, ela é feita nessa primeira saída aqui do equipamento. Então eu preciso alinhar, né, como se fosse esse risquinho, esse guia aqui do meu aplicador, exatamente com o risquinho aqui que tem na saída do equipamento. Percebe que quando você conecta o aplicador, ele faz um clique. Então isso mostra que o seu conector, na verdade o seu aplicador, foi conectado de maneira adequada. Quando a gente passa então pro aplicador de ultrassom, eu também preciso ter um pouquinho de cuidado para conectar ele. Então eu não posso simplesmente deixar ele aqui. Eu preciso encaixar e deslizar ele até o final, e assim ele fica bem preso e bem conectado aqui no meu equipamento. Essas duas saídas são as saídas das correntes. Então a gente vai ter essa primeira saída aqui das correntes alternadas ou bifásicas e a segunda saída das correntes polarizadas ou contínuas. Alguns cuidados que vão aí prolongar o tempo de vida útil do seu equipamento é você nunca puxar o cabo do seu aplicador, seja ele do ultrassom ou até mesmo das correntes. E para fazer a desconexão então desse cabo, você deve puxar essa parte cinza, que ele sai facilmente.
Agora, você vai aprender como realizar a aplicação do seu Sonic Physiomax. Para isso, primeiro a gente precisa higienizar a área de tratamento do seu paciente, utilizando álcool 70% ou clorexidina alcoólica. Depois que você fez a higienização da área, é importante que você espere o produto secar 100% para depois você começar a fazer a aplicação. Chegou a hora de você colocar o protocolo aqui no seu equipamento. Para isso, como a gente vai utilizar somente o ultrassom, você vem em tratamento individual, ultrassom, e aqui você seleciona o parâmetro, na verdade o protocolo que você deseja, ou você pode até colocar os parâmetros aí conforme a sua necessidade. Aqui eu também consigo ajustar o tempo. Para eu ajustar então os parâmetros do meu protocolo de acordo com a necessidade do meu paciente, eu vou utilizar essa tecla Select para caminhar pelos parâmetros do meu equipamento. Quando eu chegar no parâmetro que eu quero ajustar, eu vou utilizar essa seta de para baixo ou para cima para conseguir ajustar. E aí eu consigo mudar o parâmetro aqui do meu equipamento e colocar o protocolo aí de acordo com a necessidade do meu paciente. Feito isso, eu vou então apertar a tecla Start para iniciar a terapia, mas antes disso a gente precisa então, colocar o ultrassom que eu vou utilizar ali em região de contato com o meu paciente e passar o gel. O ultrassom terapêutico consiste em uma vibração mecânica, ou seja, uma onda sonora gerada a partir da energia elétrica de alta frequência, acima do limite audível ao ser humano. Essa energia é produzida pelo transdutor, composto por uma cerâmica piezoelétrica, que se deforma com a passagem da corrente elétrica alternada, gerando ondas de ultrassom. A interação do ultrassom com os tecidos promove efeitos fisiológicos térmicos e não térmicos. Os efeitos térmicos resultam ao aumento da temperatura tecidual, enquanto os efeitos não térmicos decorrem da ação mecânica da onda. Em relação à profundidade de ação, o ultrassom de 3 MHz é indicado para tecidos mais superficiais, enquanto o de 1 MHz alcança tecidos mais profundos. Os efeitos fisiológicos do ultrassom dependem de fatores como intensidade, tempo de aplicação, modo de operação e condição do tecido tratado. Entre os principais efeitos destacam-se aumento da permeabilidade das membranas celulares, efeito analgésico, estímulo à regeneração tecidual, relaxamento muscular, vasodilatação e hiperemia local. Esses efeitos tornam o ultrassom um recurso amplamente utilizado nos processos de reabilitação fisioterapêutica. Para fazer a aplicação então do ultrassom, a gente precisa utilizar um gel neutro. É muito importante que esse gel ele não tenha nenhum tipo de coloração, ele seja realmente neutro e à base de água. Eu preciso colocar esse gel em toda a área que eu vou realizar a aplicação, então ele precisa ser suficiente para cobrir toda essa área de aplicação. Eu posiciono então o meu aplicador, Primeiro eu vou espalhar aqui o gel na área de tratamento, dou Start e aí eu começo a fazer a terapia. O que é importante aqui? Ultrassom, o movimento sempre tem que ser lento. Eu nunca posso fazer a aplicação rápida, para a gente conseguir ter uma efetividade aí da onda ultrassônica. E eu também nunca posso desacoplar esse aplicador. Uma outra possibilidade de tratamento, principalmente quando o foco é em fratura, a gente pode utilizar então o ultrassom estacionário. O equipamento ele já acompanha esse aplicador para a gente realizar a técnica estacionária e para fazer a conexão é bem fácil. Primeiro, eu vou colocar a faixa elástica aqui no meu aplicador e aí eu conecto deixando o meu transdutor dessa maneira. Então, ele precisa ficar totalmente em contato com a pele do meu paciente. Depois disso, eu vou pedir para o meu modelo levantar um pouquinho o pé. Obrigada. Eu preciso também colocar gel na área onde eu vou fazer a aplicação. Posiciono. E aí, eu vou utilizar essa faixa para eu prender esse aplicador na área de tratamento. Depois disso, é só eu dar iniciar aqui no meu equipamento e ele já começa a terapia. Se eu quiser subir a intensidade do meu ultrassom, eu posso pausar a terapia e ele tem essa área específica aqui para eu conseguir subir a intensidade do meu ultrassom. E aí ele já muda aqui no visor, mas eu não consigo aumentar a intensidade durante a aplicação. Para eu fazer isso, eu preciso pausar o tratamento.
Quando o tempo de tratamento finalizar, o equipamento ele interrompe a aplicação sozinho e ele emite um sinal sonoro para te avisar. Um outro acessório opcional que é compatível com o Sonic Physio Max é o aplicador de 9 watts com uma era de 3 centímetros quadrados. Ele é ideal para áreas pequenas, como região de maléolo, até região de joelho a gente também consegue fazer essa aplicação. Então o processo também é igual do aplicador de 21 watts. Eu também vou precisar utilizar então o gel neutro para fazer a aplicação na região. Essa região também ela já foi previamente higienizada. Eu também acoplo o meu aplicador na região a ser tratada e aperto o iniciar. É a mesma coisa, aplicação lenta e sem desacoplar. Como ele é pequenininho, aqui ele é um pouco mais difícil de desacoplar da área de tratamento. E uma outra coisa legal é que ele também pode ser utilizado com o aplicador estacionário, para a gente conseguir fazer então a técnica estacionária sem precisar ficar segurando o aplicador, já que o acessório permite realizar essa técnica. A terapia combinada é a modalidade de tratamento que utiliza 2 recursos terapêuticos aplicados simultaneamente em interação, sendo o ultrassom e a corrente. Desse modo, os efeitos terapêuticos são amplificados e o tempo de recuperação é otimizado. Lembrando que a escolha da terapia combinada depende dos objetivos do tratamento e a condição clínica do paciente. Nesse modo de aplicação, nós iremos utilizar então a terapia combinada, que é a associação do ultrassom de 1 ou 3 MHz junto com uma corrente. Pode ser uma corrente polarizada ou até mesmo uma corrente bifásica. Aqui no caso a gente vai utilizar o TNS, que se trata de uma corrente alternada ou bifásica. Para isso, eu preciso então selecionar tratamento combinado. Seleciono então o ultrassom mais a corrente que eu vou utilizar. Aqui no caso, como eu já falei, a gente vai utilizar o ultrassom mais o TNS. E aí eu posso selecionar o protocolo, né, que no caso aqui ele me dá analgesia, ou colocar até mesmo operação manual, onde eu vou ter que colocar os parâmetros desde o início. Quando eu associo, então, os benefícios, né, da terapia combinada, basicamente eu otimizo o tempo de recuperação aí do meu paciente, né, porque eu uno o benefício dessas duas técnicas, tanto do ultrassom quanto das correntes. Para a gente fazer a aplicação, eu já selecionei aqui o protocolo que eu vou usar, e aí eu vou precisar, então, fazer a conexão do meu cabo de correntes. Então, eu vou colocar aqui na primeira saída do meu equipamento, porque se trata de uma corrente TNS, então uma corrente alternada. Faço a conexão. Agora, eu vou utilizar o cabo de pino preto. Se vocês observarem, a gente tem então um polo positivo, que é o vermelho, e um polo negativo, que é o preto. Eu vou utilizar então o polo negativo e os demais, na verdade as demais saídas eu posso deixar de lado aqui no meu equipamento. Eu vou colocar então um eletrodo e eu vou conectar aqui, né, o cabinho pino banana no meu eletrodo. Eu preciso também passar gel aqui nesse eletrodo e fixar próximo à área de tratamento. Você pode utilizar também um eletrodo autoadesivo se você achar necessário e mais prático. Porém, sempre bastante importante lembrar que o eletrodo autoadesivo ele é de uso único, então assim que você utilizar no seu paciente, ele precisa ser descartado. O eletrodo preto de carbono a gente pode higienizar e utilizar mais vezes. Essa área ela já foi higienizada, eu coloco o meu eletrodo próximo da área onde eu vou fazer a aplicação e aí eu posso utilizar a faixa para fixar esse eletrodo. Eu posso prender também com fita adesiva se eu achar necessário. E agora eu também vou passar o gel na área onde eu vou fazer a aplicação do ultrassom. Eu espalho primeiro o gel e agora eu aperto iniciar no meu equipamento. Agora eu preciso subir a intensidade da corrente no meu equipamento. E aí eu vou perguntando sempre para o meu paciente o que ele está sentindo. Lembrando que na TNS o estímulo ele precisa ser forte, mas ele precisa ser confortável. As correntes de analgesia são amplamente utilizadas na prática clínica por sua eficácia no controle da dor, seja em condições agudas ou crônicas. Seu principal objetivo é modular a percepção dolorosa por meio da estimulação elétrica dos tecidos. TNS.
técnica de estimulação elétrica de baixa frequência com finalidade analgésica, indicada para o alívio da dor de diversas origens. Possui múltiplas formas de aplicação, permitindo adaptação conforme a região e o tipo de dor. Soft Force, corrente de média frequência de 8.000 Hz, utilizada como alternativa à TNS. Apresenta menor resistência tecidual, possibilitando aplicações mais intensas com maior conforto, mantendo o efeito analgésico e técnicas de aplicação semelhantes à da TNS. Interferencial, corrente obtida pela interferência de duas correntes de média frequência, uma fixa, 2.000 Hz, ou 4.000 Hz e outra variável. Produz analgesia semelhante à TNS, com maior profundidade de ação e melhor conforto para o paciente. O Sonic Physiomax também permite realizar a aplicação das correntes individualmente, seja elas as alternadas ou até mesmo as polarizadas. Nesse caso, eu vou precisar vir em tratamento individual e aí eu vou selecionar a corrente que eu desejo, no caso, a gente vai utilizar a TNS. Seleciono o parâmetro, na verdade o protocolo que eu vou utilizar, consigo ajustar os parâmetros, ou eu posso simplesmente apertar iniciar e fazer a aplicação aí de acordo com o protocolo que eu já escolhi. Para a aplicação da TNS, a gente tem algumas possibilidades de posicionamento de eletrodo. Pode ser bipolar, tetrapolar, fica a critério do profissional escolher qual aplicação ele vai fazer no paciente de acordo com o objetivo terapêutico. Muito importante que quando a gente fala então de correntes, aqui a gente está falando de um canal, na verdade, né? Uma saída e ele vai me dar aqui 2 canais. O que acontece é que eu preciso identificar as saídas, né? Então, os parzinhos. Aqui eu tenho um polo negativo e um polo positivo. É importante que eu não cruze, não coloque o polo positivo de um canal com o negativo de outro, porque senão a gente não vai conseguir ter esse efeito da corrente sendo passada. Para fazer a aplicação, então, eu vou utilizar a técnica tetrapolar. Eu já higienizei a área de aplicação aqui do meu paciente. E aí eu vou, então, colocar o gel para fazer a aplicação. Eu poderia utilizar também o eletrodo autoadesivo, se for melhor para o profissional como para o paciente, mas nesse caso eu vou utilizar o de carbono. E aí você coloca de acordo com o seu objetivo terapêutico. Eu vou posicionar então aqui na região lombar. E aí eu posso utilizar então ou a faixa que já acompanha o meu equipamento, ou até mesmo fazer aqui o posicionamento dos eletrodos utilizando uma fita adesiva. Depois que eu posicionei os eletrodos aqui no meu paciente, eu aperto a tecla Start e aí eu preciso subir a intensidade de acordo com o meu objetivo terapêutico. A corrente TNS, ela precisa gerar um certo estímulo ali no meu paciente, mas ela não pode ser desconfortável, ele precisa tolerar esse estímulo. Essa corrente, ela também pode ser associada com algum exercício ou algo que seja de acordo aí com o objetivo que você tenha com o seu paciente. FES. O termo FES também é uma abreviação do inglês e significa estimulação elétrica funcional. Consiste em uma técnica que utiliza corrente elétrica de baixa frequência com o objetivo terapêutico de produzir contrações musculares para uma atividade funcional, visando facilitar o controle do movimento ou da postura. High Force, russa, Medium Force. As correntes High Force de 1.000 Hz, russa de 2.500 Hz e Medium Force de 4.000 Hz são correntes de média frequência que também produzem contrações musculares com a finalidade terapêutica de fortalecimento muscular. As correntes High Force e Medium Force também são conhecidas como correntes australianas. Para a aplicação da corrente FES, a gente também vai vir aqui no equipamento e vai em tratamento individual.
Eu tenho várias possibilidades de correntes que eu posso utilizar no meu tratamento, mas no caso a gente vai associar com a corrente FES, que é uma corrente de fortalecimento muscular, principalmente quando a gente fala de músculos que estão em desuso. Vou selecionar o protocolo de acordo com o meu objetivo e eu consigo ajustar todos esses parâmetros ou utilizar o protocolo como a máquina já me deu. Depois que eu já selecionei o protocolo ou ajustei os parâmetros do meu equipamento, eu preciso fixar então os eletrodos de acordo com a região de tratamento. Essa área ela já foi higienizada e eu também já passei gel nos eletrodos. Eu vou utilizar então a faixa elástica para fixar esses eletrodos. Depois que eu posicionei os eletrodos na área onde eu vou fazer a aplicação, é só eu iniciar o meu equipamento apertando a tecla Start. Eu vou subir então a intensidade utilizando aqui os meus canais, até eu notar visível contração do meu paciente. Eu posso associar também o uso da FES com algum exercício ativo. Aqui no caso eu posso pedir para o meu paciente fazer a extensão de joelho, toda vez que a corrente estiver ativa. Relaxa. Isso. E aí, quando contrair, você pode levantar a ponta do seu pé lá para cima. Isso. Ao final do tratamento, o equipamento ele vai interromper a dose automaticamente. As correntes polarizadas possuem polaridade elétrica definida. Isso significa que durante toda a aplicação a corrente mantém um polo positivo e um polo negativo, para que o fluxo dos elétrons ocorra em sentido único. As convenções técnicas adotadas em eletroterapia identificam o polo positivo pela cor vermelha e o polo negativo pela cor preta. A corrente galvânica é a corrente polarizada utilizada na técnica de ontoforese, com o objetivo terapêutico de facilitar a permeação transcutânea de fármacos. Para realizar em ontoforese, é necessário aplicar fármacos ionizáveis, ou seja, fármacos com polaridade definida e solúveis em água. Assim, a transferência iônica ocorre pelo princípio físico de que as cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Para a aplicação da corrente galvânica, nós vamos utilizar então a segunda saída aqui do equipamento, que é a saída para a corrente galvânica. A corrente galvânica, a gente precisa utilizar então o eletrodo esponja, que precisa estar umedecido em água. E para eu utilizar esse eletrodo, eu preciso conectar então esses cabos garra de jacaré no meu pino banana aqui do equipamento. Então eu vou fazer a conexão do cabo garra de jacaré no pino banana. E agora eu vou umedecer o meu eletrodo esponja. Lembrando que a corrente galvânica é uma corrente que a gente utiliza para fazer a permeação de ativos ou fármacos no meu paciente. Depois de conectar, eu utilizo o cabo garra de jacaré e conecto ele aqui no meu eletrodo de alumínio, que fica dentro aqui do eletrodo esponja. Na corrente galvânica, eu trabalho com polaridade definida, então eu preciso trabalhar com um fármaco ou um ativo que também tenha polaridade. Então, partindo do princípio que polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem, eu preciso utilizar então o polo do meu fármaco da mesma polaridade aqui no meu equipamento, no meu eletrodo. Partindo do princípio que eu já expliquei, a gente precisa pensar que as polaridades têm que ser iguais para a gente empurrar esse fármaco e facilitar a permeação desse ativo. Eu vou umedecer então uma gaze com o meu fármaco ou ativo e eu vou colocar na área de tratamento. Depois disso, eu vou vir com o meu eletrodo esponja. Lembrando que se eu estou utilizando um fármaco ou um ativo de polaridade positiva, eu também preciso utilizar a saída aqui do meu canal, né? Também com a polaridade positiva. O
polo negativo eu vou colocar próximo à área de tratamento, mas eu preciso lembrar que a distância entre os eletrodos precisa ser do tamanho do eletrodo no mínimo. Então, por exemplo, se o eletrodo tem esse tamanho, a distância entre um eletrodo e outro precisa ser de no mínimo esse tamanho. Depois disso, eu venho aqui no meu equipamento e seleciono a corrente galvânica. Seleciono o protocolo de iontoporação, aperto a tecla Start e posso subir a intensidade da minha corrente. As microcorrentes são correntes elétricas de baixa frequência na faixa de microamperes, com valores semelhantes às correntes elétricas naturais produzidas pelo próprio organismo. Por essa característica, são subsensoriais, ou seja, não são percebidas pelo paciente durante a aplicação. Seu principal efeito está relacionado à bioestimulação celular, atuando na restauração do potencial elétrico da membrana, no aumento da síntese de ATP, na melhora do metabolismo celular e na aceleração dos processos de reparação tecidual. Para esta aplicação, é necessário trabalhar com intensidades específicas de acordo com cada objetivo terapêutico, sendo eles 150 microamperes bioestimulação, 300 microamperes nutrição, 500 microamperes normalização, 750 microamperes ou mais bioinibição, e frequências de acordo com a profundidade que se deseja alcançar, sendo 0,1 Hz reparação óssea, de 0,5 a 50 Hz muscular, 100 a 150 Hz tecido subcutâneo e de 200 a 250 Hz derme reticular. Para a técnica de aplicação da corrente MENS, nós devemos selecionar tratamentos individuais aqui na tela do meu equipamento e selecionar a corrente MENS. A corrente MENS ou microcorrentes é uma corrente subsensorial, então o seu paciente ele não vai sentir nenhum estímulo, nenhuma sensação de corrente ali durante a aplicação. Eu vou selecionar então o protocolo desejado e eu vou utilizar então aqui no caso os eletrodos pretos de carbono. Também vou utilizar o gel neutro. A corrente MENS eu posso utilizar outros eletrodos aí se eu desejar, de acordo com o objetivo que eu tenho com o meu paciente. Também vou posicionar na área aqui do meu paciente que já foi higienizada. E vou fixar utilizando uma faixa. Depois eu aperto Start aqui no meu equipamento. Lembrando que a frequência e a intensidade que eu vou utilizar aqui no meu equipamento depende do meu objetivo terapêutico. Então a frequência e a intensidade, ela vai definir para mim a profundidade e também o que eu vou estimular ali ou inibir no meu paciente. Nós da HTM trabalhamos com o propósito de desenvolver soluções inovadoras para o bem-estar com visão humanizada, inspirando pessoas a alcançar sonhos e prosperarem.